Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima e esse é o canal Uma Dona de Casa. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. E se você ainda não conhece meu canal, eu te convido a vir fazer sua inscrição para assim estar acompanhando todos os vídeos que eu postar no canal. Hoje eu vou estar fazendo uma tag falando sobre a maternidade e eu fui convidada pela amiga Meire Ellen, mãe Pâncreas. São 19 perguntinhas sobre a maternidade. Obrigado, Meire, por me convidar para fazer essa tag. Fiquei muito feliz com o convite. Então, a primeira perguntinha. Quantos filhos você tem? A idade e o nome deles? Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O mais velho se chama Carlos Renan e ele tem 32 anos. Aí depois dele vem a menina que se chama Andressa Mirella e ela tem 31 anos. E aí tem o mais novo que se chama Eric Cauã e ele faz 19 anos amanhã, dia 8 de fevereiro. A segunda perguntinha. Qual o item de enxoval que mais usou e indica? Tudo que os meus filhos tiveram de enxoval, eles usaram. Não tem assim um que seja o mais usado e que eu queira indicar. Quem é mãe sabe o que seu filho precisa mais e o que ela gosta mais de usar. Então, tudo que eu tive, que eles tiveram de enxovalzinho, tudo eles usaram. Terceira pergunta. Qual item você comprou e não usou? Dos meus filhos mais velhos, eu comprei bem pouca coisa assim para eles. A maioria das roupinhas que eles tinham eram tudo ganhado ou emprestado. E do meu terceiro filho, que é o mais novo, aí eu pude comprar um enxovalzinho para ele. E eu também ganhei algumas roupas, bastante até, que foram umas dadas e outras emprestadas. Mas o que eu menos usei do terceiro filho foi um saco. Esses sacos que a gente compra para colocar o bebê dentro, que ele não precisa ficar enrolando assim como a gente enrola com a cobertinha, com a mantinha, com o coelhinho. O saco ele já é prontinho, é só abrir o fecho, colocar o bebê dentro e ele é tipo o tecido dele é tipo um edredomzinho assim. Esse foi o que eu menos usei, porque como ele nasceu no mês de fevereiro, aqui é verão, bem calor, então não tinha como sair com aquele saco e colocar ele. Aí foram só nos dias assim de frio que eu usei esse saco. Ele ficou bem novinho e depois eu dei ele, nem me lembro para quem. A quarta perguntinha. Qual desenho você acha melhor para eles? Hoje em dia no YouTube tem muito vídeo que incentiva a criança a pedir doce, a pedir brinquedos caros. Eu acho que para eles, para as crianças, é melhor aqueles desenhos assim, bem infantilzinho mesmo. Branca de Neve, esses desenhos agora, acho que Branca de Neve nem sei se eu olho mais, mas esses desenhos assim que é mais para criança mesmo, para criança pequena. Quinta pergunta. Qual música marcou sua gestação? Eu não tenho assim nenhuma música que eu lembre que tenha marcado assim de nenhuma das 3 gravidez. E se teve naquela época, eu não me lembro mais.
A sexta pergunta. Sobra um tempo livre, você dorme ou assiste um filme? É difícil sobrar um tempo livre, eu sempre estou fazendo alguma coisa, assim, se termino de fazer o meu serviço mais cedo, eu vou olhar os vídeos dos inscritos, dos colegas da plataforma, eu vou responder os comentários no meu canal, esse tipo de coisa, assim. Aí, não vou dizer que eu não durmo, assim, mas não de me deitar e dormir. Às vezes eu tô olhando o celular, talvez por causa do calor ou uma queda de pressão, eu dou aquelas cochiladas, assim. Mas de me deitar, assim, para dormir, só se eu tiver, tipo, com uma gripe, com uma dor, que eu não tiver me sentindo bem, aí eu não aguento e vou pro meu quarto, deito na cama, até com calor, assim, eu durmo um pouco. Mas de deitar para dormir ou me sentar para assistir um filme é difícil. A sétima pergunta. Você já checou se seu filho estava respirando? Muitas vezes. Os primeiros, o meu filho mais velho e a minha filha, como era a mãe assim, mais nova, a gente sempre fica com medo se não fez ele arrotar, medo se ele vomitou e a gente não viu. Aí a gente sempre fica, né, com aquela insegurança, aquele medo e vai olhar para ver se tá respirando. A minha filha, né, ela mamava e já dormia, ela não tinha dificuldade para dormir. Então ela dormia bastante. Se desse um banho assim de tarde, no início da tarde, ela passava toda a tarde dormindo. E às vezes ela dormia tanto que eu ia lá olhar para ver se ela estava bem. Assim já cheguei até a acordar ela, porque eu achei que ela estava dormindo demais. Já se trancou no banheiro para descansar? Já. Quando os meus 2 filhos mais velhos, eles eram pequenos, eu cansava muito, porque era muita roupa para lavar, eu não tinha máquina de lavar, e era muita roupa para passar deles, sempre tinha que estar fazendo alguma coisa para eles, e além do serviço da casa, então eu cansava muito. Aí quando meu pai, minha mãe ou minha irmã chegavam lá na minha casa, que eles moravam bem perto, eu dava graças a Deus que chegasse alguém para ficar um pouquinho tomando conta deles, para mim poder... Eu ia no banheiro, né, já ficava um pouco sentada, descansando. E do filho mais novo também. Quando a minha filha chegava do trabalho ou do colégio, eu já pedia para ela dar uma olhada nele e aí ia no banheiro, porque às vezes com criança pequena a gente nem tem tempo quase de ir no banheiro. Aí ia lá, sentava, ficava um pouco descansando. Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe com 19 anos. A 10ª pergunta. O que mudou na sua vida quando você foi mãe? É muita coisa que muda, a gente fica mais responsável, a gente sabe que a criança precisa de ter a roupa limpa, precisa ter sempre o leitinho deles, alguma coisa para eles comerem, tem que estar com a caderneta de vacinação em dia, sempre tem alguma coisa assim na cabeça da gente, né? Pra gente estar pensando, e então muda tudo, né? Aquelas responsabilidades que a gente não tinha, aqueles afazeres de antes, passam a ter. A pergunta de número 11. Você imagina seu filho adulto? Os 2 mais velhos já são, né? Já tem a casa deles, o trabalho deles,
as responsabilidades deles lá. E o mais novo ainda tá comigo, com a gente. Aí, mas logo ele vai pro quartel, ou se não ficar no quartel, já tem que dar um jeito assim de procurar um trabalho, porque já tá ficando, a idade já cresceu, né? Já tá ficando, já tá quase passando a adolescência. Então tem que ter um trabalho, já conversei com ele assim para ver algum curso, uma faculdade, assim, alguma coisa que dê para ele fazer, que venha assim mais tarde ajudar ele quanto arrumar um trabalho assim pro futuro dele. Pergunta de número 12. Você é a mãe que imaginou ser? Eu acho que não, porque quando a gente é jovem, a gente sonha uma coisa e depois a realidade se apresenta de outro jeito. Não é nada daquilo que a gente sonhou, assim, que a gente imaginava que seria, né? Mas na medida do possível, assim, eu vou procurando ser uma mãe melhor, procurando reparar meus erros, fazer coisas que eu deixei de fazer por eles, ou coisas que eu fazia demais, eu já procuro diminuir e deixar que eles tomem uma atitude assim e façam por eles mesmos. Pergunta número 13. Qual idade seus filhos começaram a andar? Eu sou muito ruim assim para guardar números, data, essas coisas assim. Eu não lembro assim quando é que eles começaram a andar. Eu lembro deles andando assim, dos primeiros passos, de quando, mas não lembro assim a idade, assim, quando, se tinham menos de um ano, mais de um ano, isso eu não lembro de nenhum deles. Quando começaram a falar? Também não lembro. Não lembro assim quando eles começaram a falar. Foi no tempo deles assim, mas eu não lembro assim quantos meses, se foi mais de um ano. A pergunta de número 15. Seus filhos parecem com você? Eles têm um pouco de mim, têm um pouco do pai deles. O que mais se parece comigo é a minha filha, no jeito assim dela pensar, o jeito da convivência dela com amigos, assim, que ela é um pouco de poucos amigos, de escolher as amizades. E assim quanto a religiosidade também, ela se parece bastante comigo. Pergunta 16. Você pretende ter mais filhos? Não, eu não pretendo ter mais filhos. Quando eu tive o meu terceiro filho, que é um mais novo, eu já fiz ligamento e depois de um tempo eu tive que fazer uma cirurgia, retirei o útero. Então, mesmo que eu não tivesse feito essa cirurgia e mesmo que eu não tivesse feito o ligamento, eu não pretendo mais ter filhos. Pergunta 17. Conte fofuras ou coisas engraçadas de seus filhos. O meu filho mais velho, o Renan, ele era bastante arteiro. Aí teve uma vez assim que ele saiu com a minha mãe, foram no centro, e eu não sei por que entraram numa loja de noivas, assim, e ele mexendo por lá, minha mãe se distraiu com ele derrubou um manequim de uma noiva e caiu a cabeça dela, caiu a peruca que tinha um cabelo comprido, e ele ficou apavorado. E
E a minha mãe, para dar uma assustada nele, disse: olha aí, meu filho, o que tu fez? Ó, tu matou a moça. Aí ele chorava, disse que ele dizia assim: ai, caiu até a cabeleira dela. E aí as vendedoras da loja ficaram com pena dele e vieram lá e disse: não fica assim, não chora. É só um manequim, é uma boneca, ó, vou arrumar aqui pra te ver. Aí colocou a cabeça e colocou a peruca, mas mesmo assim ele ficou meio apavorado com aquela situação. E a minha mãe disse que ele ficou um tempo chorando. Ela chegou em casa e me contou, e depois a gente ria daquilo. E ele fez mais outras coisas assim que eram bem engraçadas também, que eu lembro, mas aí vai ficar muito longo o vídeo. E a Mirella, uma vez ela estava vindo, não sei se da faculdade ou do estágio, de um curso, e ela estava vindo pela rua assim a pé, e tinha um cavalo na rua, e o cavalo disse que queria morder ela, veio se chegando pro lado dela, e ela apavorada com o cavalo. Aí disse que lá pelas tantas tinha um barranco na frente de um colégio, uma parte mais alta assim, e ela conseguiu subir naquele barranco assim, com dificuldade, meio se arrastando assim. E aí ela disse que foi o quanto ela subiu naquele barranco assim, senão o cavalo tinha mordido ela, que ele queria morder ela. E eu comecei a dar risada, porque eu achei engraçado aquilo. Mas ela chegou chorando, ela começou a me contar e chorava. E eu achei engraçado, comecei a rir daquilo assim, porque não pensei que fosse tão sério assim. E aí eu comecei a rir, não conseguia parar. E ela: mãe, por que a senhora tá rindo? Eu queria ver se fosse com a senhora, se a senhora ia rir. Ela bem apavorada. Aí eu parei de rir. Aí ela me contou que vinha um casal de moto, e aí quando ela subiu naquele barranco, o cavalo ficou olhando um tempo para ela. Aí vinha essa moto com um casal, aí o cavalo saiu correndo em direção àquela moto, e disse que o casal quase atropelou eles, o casal quase caíram lá, saíram correndo e ficaram atrás de uma árvore, e o cavalo, eles iam para um lado e o cavalo ia atrás assim, e eles se defendendo daquele cavalo. Aí no outro dia, mas quando eu lembrava daquilo eu ria. Aí no outro dia de manhã eu estava escutando o rádio, e escutei no rádio falarem sobre o cavalo, e pelo que eu vi no rádio era o mesmo cavalo. Aí eu fiquei pensando, mas então era esse cavalo aí que tentou atacar ela. E aí as pessoas pedindo providência, que foram umas quantas pessoas que foram atacadas por esse cavalo. E aí depois eu contei para ela que tinha ouvido no rádio, disse: só pode que era esse cavalo então. Aí ela deixou de vir por aquele lugar ali. Quando ela vinha embora, ela não vinha mais, acho que vinha pela rua se espiando de medo do cavalo. Eu nem sei que fim deu o cavalo, se prenderam o cavalo em algum lugar, o que tinha o cavalo que atacava as pessoas. E o meu filho mais novo era bem engraçado, assim, que às vezes ele fazia uma rebeldia, uma arte, e depois ele sempre me escrevia um bilhetinho e vinha e me entregava o bilhetinho pedindo desculpa que eu te ofendi, mãe, desculpa que eu magoei a senhora. Sempre tinha um bilhetinho, ou mãe, te amo. E agora ele cresceu e eu falo: ai, que saudade daquela época que tu me escrevia os bilhetinhos. Esse dia até eu tava ali olhando uma caixinha de cartãozinho, lembrancinha, convites de aniversário, e achei aqueles cartãozinhos dele. Eu tenho ali guardado os cartãozinhos dele, os bilhetinhos dele. E aconteceu também um fato agora antes da gente viajar, que a minha filha disse que eu tinha que mandar as fotos do nosso rosto
para ela deixar na portaria lá do condomínio onde ela mora. E aí era de noite, a gente cansado, daí ele disse, vamos deixar para amanhã tirar as fotos. Meu marido já estava dormindo e o meu neto também. Aí no outro dia a gente acordou cedo, aí consegui tirar foto do meu esposo e do neto. Aí quando chegou a minha vez de tirar, que ele colocava a câmera para tirar a foto, né? Eu dizia, não tira foto que fique feio, tira foto que fique bonita. E aí ele começava, olha mais para direita, olha mais para esquerda, olha para cima, olha para baixo, e nada de tirar aquela foto. E começava tudo de novo. Aí de repente eu comecei a rir, eu disse, mas tu tá de brincadeira comigo, né? Capaz que todas essas fotos nenhuma deu. Tu tá igual aquele do Zorra Total que ficava cara crachá. E aí sei que daí eu comecei a rir e não parava mais, e aí não dava mesmo para tirar foto, porque ele colocava a câmera para tirar foto e eu começava a rir. Aí depois eu disse, vamos ter que tirar foto, né? Porque já tava quase na hora da gente sair, era bem cedinho. A gente levantou 4h30 e saiu 5 horas para viajar. Aí tá com muito sacrifício, ele conseguiu tirar foto do meu rosto, e aí fui tirar dele, aí começou ele rir, porque quando eu focava assim, ele lembrava da situação e começava a rir. Sei que foi bem demorado para tirar as fotos. Aí depois de tirada, enviei lá para minha filha, depois cheguei lá e contei para ela, a gente ria. A pergunta de número 18. Qual é a maior alegria de ser mãe? Eu até tinha feito uma colinha aqui para mim não esquecer. E agora não tô achando. Mas uma das maiores alegrias de ser mãe é quando os filhos da gente fazem alguma coisa que a gente se enche de orgulho, né? Quando tira uma nota boa numa prova, quando é aprovado, quando a gente vai receber as notas, pegar os boletins, né? Agora é parecer, e os professores falam, ai mãe, do seu filho não tem nada para falar, ou da sua filha. Ai, que alegria que dá, que coisa boa, né? Que sensação maravilhosa. Essa é uma das alegrias, assim, de ser mãe. E outras coisas, assim, quando a gente vê eles realizarem um sonho, alguma coisa que eles sonham, que eles lutam por aquilo, e quando eles alcançam, seja um trabalho, seja uma conquista para casa, alguma coisa assim, é uma das alegrias de ser mãe. A pergunta de número 19. Feche os olhos e imagine a risada mais linda do mundo. Para mim, a risada mais linda do mundo é quando a gente vê assim uma criança, né, que dá aquela risada gostosa, assim, aquela risada aquele sorriso que não é forçado, que é espontâneo. Às vezes a gente faz uma brincadeira com o bebê e eles dão aquela risada, aquela gargalhada, assim, uma coisa que nem tem muita graça, mas eles dão aquela risada bonita, assim, né? E quando a gente vê os filhos assim também, ou alguém da família da gente, alguém que a gente gosta, que tem aquela risada gostosa, assim, que a gente não esquece. Bom, essa então foi a tag a qual fui convidada, né, pela Meirelle, amiga Meirelle, mãe Pâncreas. Eu espero ter respondido bem, espero que vocês tenham gostado, e eu agradeço muito a Meire. E se tiver outras tags e quiser enviar, pode mandar, amiga, que eu respondo com todo carinho. Então eu vou convidar umas amigas aqui também, para, se quiserem fazer essa tag, elas estão sendo convidadas.
E caso elas não queiram também, tá tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, né? Mas eu vou estar convidando elas. Claro que se elas fizerem, eu vou ficar bem feliz. Então, a primeira convidada é a Ana Silva, minha amiga Ana Silva, o canal Ana Silva. A segunda convidada é a Regi Abençoada. A terceira convidada é Luciene Lage. A quarta convidada é a Tami Guimarães. A quinta convidada é a amiga Emily Borges. Emily, se você já fez essa tag, aí não precisa fazer. Eu dei uma olhadinha no seu canal e eu não encontrei que você tenha feito essa tag, mas se você já fez, né, daí não precisa fazer. E a última convidada, não tô lembrada agora o nome dela, mas é o canal Nosso Lar, Nosso Cantinho. Então, essas são as pessoas convidadas. Então, obrigada a vocês por assistirem até aqui. Se gostaram dessa tag, não esqueça de deixar o joinha para estar me ajudando no canal. Comentem sobre a tag, olhem até o final esse vídeo. Eu sei que é bem longo, mas vão fazendo alguma coisinha enquanto escutam, depois voltam para comentar. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E eu convido também quem está chegando agora a se inscrever no canal para estar acompanhando todos os meus vídeos e assim ajudando, dando uma força para o meu canal crescer. Então, obrigada a todos, fiquem todos com Deus e tenham um bom final de domingo. Tchau!